Atos capítulo 9, eu quero ler do verso 1 ao verso de número 19, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar? Eterno Senhor, adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. Somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos reunir aqui em teu nome, a fim de compreender, ó Deus, a tua palavra, por meio do Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. Ó Deus, foi o Senhor mesmo quem trouxe cada um de nós aqui. O Senhor sabe quais são as expectativas do nosso coração. O Senhor sabe por quais caminhos temos andado e trilhado. E o Senhor sabe, ó Deus, o que precisamos ouvir nessa noite. Por isso, que a tua palavra venha nos edificar, nos confortar e nos exortar para a tua própria glória e para o teu louvor. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a respeito do Senhor Jesus Cristo mais e mais, e vivermos assim para a glória dele, para o teu louvor, em nome do nosso Redentor que oramos. Amém. Você crê que pessoas mudam? Você crê que pode haver mudanças radicais na vida de algumas pessoas? E se sim, se a resposta é positiva, como é que isso pode ocorrer? Como que uma coisa dessas pode acontecer? Por muitas vezes crentes desanimam em pregar o Evangelho, de falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, achando que determinadas pessoas nunca vão crer em Cristo. Por outro lado, alguns acham que existem corações que estão mais dispostos a Cristo, a se inclinarem a Cristo. E estas duas posições são erradas. Primeiro, porque pessoas de fato podem mudar.
Você não pode pressupor que uma pessoa nunca vai mudar. A segunda é que ninguém quer vir a Cristo. Nenhum homem tem o coração predisposto para o Senhor, se o Senhor não for ao seu encontro a fim de resgatá-lo do seu pecado. Mas muitos têm desanimado de pregar, achando que alguns nunca vão mudar, e eu acho que o texto dessa noite pode te ajudar, se você pensa dessa forma, a mudar um pouco a sua perspectiva. Nós temos visto aqui no livro de Atos dos Apóstolos que Lucas vem narrando aquilo que a igreja está fazendo, a expansão da igreja cristã. Ele escreve o livro dizendo que tinha escrito um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, narrando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que Jesus foi assunto aos céus. E agora, em Atos dos Apóstolos, ele vai narrar o que Jesus continuou a fazer depois de assunto aos céus, mas agora Jesus faz por meio dos seus discípulos, ao enviar o Espírito Santo ali em Pentecostes, dando aos seus discípulos o poder para testemunhar a respeito do Evangelho, e assim serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pode perceber que lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, a ênfase de Lucas está no ministério do apóstolo Pedro. Ele narra vários acontecimentos com Pedro. Depois ele volta o seu foco para os 2 diáconos evangelistas que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos. O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, pregou o evangelho e foi apedrejado, e no momento da sua morte, então ele contempla os céus e vê o Senhor assentado à destra de Deus. Nós cantamos essa noite uma música que fala a respeito daquilo que viveu Estevão, certo? E quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei, não temerei, terei vitórias, verei na glória o meu Senhor que vivo está. Essa foi a experiência que teve Estevão ali quando estava sendo apedrejado. Mas depois Lucas foca no ministério do outro diácono, de Filipe, e de como Filipe pregou e multidões vinham até Filipe ouvindo, dando ouvidos à sua mensagem. E agora então, depois de terminar de narrar o ministério de Filipe, veja aí o versículo 40 do capítulo 8. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Depois de falar do ministério de Filipe, Lucas vai focar agora no ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. E grande parte agora de Atos dos Apóstolos vai se deter no ministério de Paulo. É lógico que você vai ver ainda, depois do capítulo 9, algumas menções a Pedro e ao seu ministério, mas no decorrer destes capítulos, a ênfase vai estar no apóstolo Paulo. Lucas já havia mencionado Paulo em outro lugar. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai ver que lá no capítulo 8, foi a primeira vez que ele mencionou o apóstolo Paulo. E aqui o nome que você vai encontrar é Saulo. Saulo aparece aqui como um estudante de teologia. Ele vai falar isso mais à frente no seu testemunho. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um dos membros do Sinédrio que está julgando primeiro os apóstolos, depois Estevão. Gamaliel é um dos membros do Sinédrio, e Paulo está ali quando Estevão está enfrentando o Sinédrio, dando testemunho a respeito da sua fé, e por fim sendo apedrejado. E o texto vai dizer que os homens arrancam as vestes de Estevão, depositam nos pés de um jovem chamado Saulo. Depois Lucas vai dizer que Saulo consentia com a morte de Estevão. E mais à frente, quando você vê a igreja começando a enfrentar a perseguição, você vai ver no versículo 3 do capítulo 8, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os ou encerrava-os no cárcere. Lucas então falou a respeito de Saulo, e agora ele vai narrar um momento bastante importante na vida do apóstolo, o momento em que a vida deste homem dá uma completa reviravolta. Saulo é um estudante de teologia,
Saulo é alguém bastante respeitado no meio dos judeus. Você leu isso durante a liturgia aqui, quando Saulo fala a respeito de como era o seu testemunho diante dos seus. Saulo era um grande mestre da lei, e agora alguma coisa vai acontecer na vida desse que nesse ponto da história é o grande perseguidor da igreja. Ele narra essa reviravolta na vida de Saulo, e é interessante você notar aqui que o texto tem dois momentos contrastantes. O primeiro momento em que você vê Saulo cego, e um outro momento onde ele recobra a sua visão. Então você vai olhar para esse texto nessa noite e vai perceber uma mudança radical. Como eu disse, está em dois momentos. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é Saulo em sua cegueira, aparecendo como perseguidor da igreja. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Lá no versículo 3 do capítulo 8, Lucas havia dito que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E agora, a partir do capítulo 9, Lucas vai retomar essa história, porque do versículo 3 até o capítulo 9, você tem a história aí de Filipe pregando em Samaria, a conversão do Elias, de Simão, desculpe. Depois você tem a Filipe e o eunuco, e finalmente no capítulo 9, veja como que o texto começa: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E veja aqui, Saulo, aquele que tinha aparecido lá no capítulo 8, verso 3, entrando nas casas, tirando cristãos de suas casas e colocando no cárcere, agora Lucas diz que ele continua dominado por uma ideia. Há uma ideia bastante fixa na cabeça deste homem: matar cristãos. Essa é a motivação de Paulo, essa é a grande motivação deste homem na sua vida, mesmo sendo discípulo de Gamaliel. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá atrás, quando os apóstolos estavam sendo julgados no Sinédrio, vocês lembram qual foi a palavra de Gamaliel, certo? Deixar estes homens, porque se esse conselho for de Deus, permanecerá. Se esse conselho não for de Deus, vai acabar. Mas se for de Deus, vocês vão ser encontrados lutando contra Deus. Gamaliel disse isso, mestre de Paulo. Paulo enfatiza isso: eu fui educado aos pés de Gamaliel. Mas mesmo assim, a despeito disso, a despeito de ser um discípulo daquele que advertiu o Sinédrio, Paulo está bastante convicto de que os discípulos de Jesus Cristo têm de morrer. Saulo conhece a lei, ele é versado no Antigo Testamento, mas ele faz da religião um fim em si mesmo ao rejeitar o Messias, porque toda a lei que Saulo conhecia apontava para Jesus Cristo. Foi essa a defesa de Estevão diante do Sinédrio, lembra? Lá no Sinédrio os homens disseram: este homem está falando contra a lei, este homem está falando contra o templo. E Estevão disse: não, a lei apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo. E Saulo conhecia tudo isso. Saulo sabia de tudo isso, ele conhecia o Antigo Testamento, mas ele não queria ir até Cristo. Ele havia rejeitado o Messias, e por conta disso ele começou a viver em função da própria religião, vendo naqueles que abraçaram o Messias pessoas que estavam em oposição contra o judaísmo. Saulo tem aqui a sua visão bastante distorcida. Na verdade, ele está cego. Ele está cego pelo seu zelo. E veja, ele tem zelo pelas coisas do Senhor. Você tem dúvidas de que este homem é um homem zeloso pelas coisas do Senhor? Se você tem dúvidas, abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Porque quando Paulo está tratando lá da rejeição dos judeus, ele vai falar exatamente isso, e você pode encaixar Paulo ou Saulo nessa mesma descrição. Veja lá no capítulo 10. Irmãos,
A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está descrevendo exatamente o estado dos judeus, um estado onde ele já esteve. Eu era zeloso, mas eu não tinha entendimento, e por não ter entendimento, estes homens rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, e isso faz com que o homem fique cego. Ele está cego, e em sua cegueira ele acha que ele está agradando a Deus. Isso não é novidade. Volte aí as páginas da sua Bíblia até o Evangelho de João, e lá no Evangelho de João, no capítulo 16, você vai ter uma palavra de Jesus que demonstra que isso iria acontecer, por isso não é novidade. Capítulo 16, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Era novidade isso. Jesus, quando falava a respeito da vinda do Espírito Santo, está advertindo: olha, eu vou falar uma coisa, não precise ficar assustados com isso. Eles vão expulsar vocês das sinagogas. Eles estão sendo vistos como inimigos do judaísmo. E mais, alguns vão achar que estarão agradando a Deus, cultuando a Deus, ao tirar a vida de vocês. Esse era Saulo, e muitos dos judeus que estão vivendo aqui no tempo de Saulo. Agora veja o versículo 2: e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Este homem que só tem um foco na sua vida, por conta da sua cegueira, que é matar cristãos, ele chega para o sacerdote, que é o líder ali então do sinédrio, ou seja, aquele que possuía jurisdição sobre os judeus ali daquela região de Jerusalém. Ele pede autorização para prender aqueles judeus que tinham arredado da sua fé, ou apostatado da sua fé, abraçando a Jesus, que aqui está sendo mencionado como os do caminho. Eu já mencionei que a igreja do primeiro século começa a ser chamada dessa forma, não foi? Os do caminho, porque eles estavam com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aqui você vê que as atitudes de Paulo, fruto da sua falta de entendimento, são reconhecidas por todos. Veja no capítulo 9, no versículo 13, Ananias sabe que Paulo tem esse caráter. Quando Deus dá a visão a Ananias para que ele vá até Paulo, veja que Ananias responde a Deus, verso 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Paulo era desse jeito, e todo mundo sabia que ele era desse jeito. Os cristãos tinham medo de Paulo. Este homem, em sua cegueira e ao mesmo tempo numa ânsia de agradar a Deus, está perseguindo a igreja do Senhor. E é por isso que Ananias aqui está temeroso. Quando Deus fala: vá até Paulo, eu falo: Senhor, esse homem mata crente. O Senhor quer que eu vou na casa desse homem mesmo, que mata crente? Ele está receoso de tudo isso. Interessante, aqui o próprio Ananias não vê a situação corretamente, porque quem está mandando ele ir é o próprio Deus, e ele está titubeando, ele está questionando em princípio. Agora veja, nos versículos 3 até o versículo 7, você tem um ponto interessante aqui da história. Ele pega as cartas e diz o texto: seguindo ele estrada fora,
Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Saulo está indo atrás de cristãos para matar os cristãos, e é encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco. Ele não planejava isso, ele não buscava isso, ele não queria isso. Você tem dúvidas? O texto está claro. Saulo odiava a Jesus e a seus discípulos, mas Jesus vem ao encontro deste homem no caminho de Damasco. Uma luz brilha então na estrada, fazendo com que Saulo caia por terra. Talvez você já tenha ouvido falar que Saulo caiu do cavalo. O cavalo não aparece aqui no texto, possivelmente, talvez ele estivesse a cavalo, mas a Bíblia não fala isso. A luz brilha, ele cai por terra e ele ouve a voz de Cristo, afirmando que ele estava perseguindo o próprio Cristo. E o que acontece depois dessa experiência? Ele se levanta cego. Veja que interessante. A luz brilha e irradia, Saulo está cego. A sua cegueira física reflete exatamente o estado da sua alma. Deus faz Paulo ficar fisicamente semelhante ao estado da sua alma em trevas. Se ele não via corretamente as coisas, se ele não percebia a realidade de forma correta, porque essa só pode ser percebida de forma correta por meio de Jesus Cristo, agora Deus o leva à completa cegueira, e este homem que perseguia a igreja, julgando agradar a Deus, se encontra cego. Esse é o primeiro momento da vida de Paulo. Paulo, ou Saulo, em sua cegueira, é um perseguidor da igreja. E o que você pode aprender aqui? Você aprende aqui que as suas ações, as suas, semelhantes às de Paulo, são fruto daquilo que você crê. Tudo aquilo que você faz está de acordo com as suas convicções. Cuidado com as suas convicções. É por isso que a palavra de Deus diz que o seu coração tem que estar cheio da palavra do Senhor, a fim de que você não peque contra Ele. Aquilo que você crê vai determinar como você se porta, quais são as suas ações, a forma como você reage. E a vida de Saulo demonstra isso. Este homem entende que Jesus é um impostor, ele não é o Messias. Logo, todos os que estão abraçando este homem estão contra a verdadeira religião, a religião estabelecida por Deus ao chamar Israel e prometer um Messias. E agora esse impostor está fazendo desviar o povo. Ele tem uma convicção errada a respeito de Jesus, ele tem atitudes erradas contra Jesus e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então preste bem atenção, mesmo que você julgue estar honrando a Deus com aquilo que você faz, se isso não é fruto de uma compreensão correta do Evangelho, é vaidade, é vão, é tolice, é cegueira. Você pode ter no seu coração um desejo sincero de agradar a Deus. Você pode ser até mesmo muito devoto. Você pode ser até bastante caxias na forma como você se porta religiosamente, cumprindo regras, achando que está agradando e adorando a Deus. Mas se você não compreende o Evangelho, se isso não é fruto de um entendimento correto a respeito de Jesus Cristo e da sua obra, tudo isso que você faz é abominável diante de Deus. Isso é sério, porque nós estamos cheios de pessoas sem entendimento dentro das nossas igrejas, que até dizem que creem em Jesus Cristo, mas que não conhecem, porque não leem a sua palavra.
Pessoas que entra ano e sai ano, que não crescem no entendimento de Jesus Cristo e por isso vivem com atitudes erradas, com pensamentos errados, com emoções fora do lugar, tal como Paulo está nesse texto. Meus irmãos, a falta de entendimento, a cegueira espiritual tem feito muitas pessoas se iludirem, achando que elas estão agradando a Deus. E algo que você aprende bastante aqui nesse texto é que Deus não tem compromisso com a sua sinceridade. Principalmente se a sua sinceridade estiver totalmente fora do padrão que Ele estabelece na Bíblia. De novo eu pergunto, você tem dúvidas de que Paulo era um homem sincero? Você tem alguma dúvida de que Paulo era um homem que queria agradar a Deus? Mas ele não conhecia Cristo, ele não entendia quem era o Senhor Jesus Cristo, e com isso ele perseguia a igreja, entendendo que a sua obra estava honrando a Deus, enquanto ele acabava com os inimigos de Deus. Cuidado para não acontecer o mesmo com você. Não faça da religião um fim em si mesmo, não faça. A religião é importante, mas não faça dela a forma ou o meio para alcançar o favor de Deus. A religião, na verdade, é a expressão de um coração que entendeu quem é Jesus Cristo. Isso é religião verdadeira, que entendeu a Escritura e que vive pautado na Escritura. Muitas vezes as pessoas dentro das nossas igrejas têm encarado os mandamentos de Deus de forma bastante legalista, achando que vão ganhar o favor de Deus se proceder dessa ou daquela forma. É regra para não toque nisso, não manuseie aquilo. Não são regras novas, elas já estavam presentes no tempo de Paulo. Usos, costumes, muitas coisas que nós achamos que são boas para agradar a Deus, mas que a Escritura não diz diretamente aquilo, e nós julgamos as outras pessoas baseados naquilo que nós entendemos ser a verdade, e não naquilo que a Escritura diz que é verdade. E o resultado disso é que nós somos duros com as pessoas que não se enquadram na nossa forma de enxergar a vida com Deus. Cuidado, entenda corretamente a Escritura. Então, quando você guarda um princípio que não esteja proibido pela palavra de Deus, mas que também não esteja ordenado, deixa eu dar um exemplo disso. Paulo tratando da carne sacrificada aos ídolos, lembra? Há um mandamento bíblico dizendo, coma carne? Não. Há um mandamento bíblico dizendo, não coma carne? Também não. O que você faz? Se você gostar, você come. Se você não gostar, você não come. É simples assim. Você não estará pecando se você não comer carne, porque não gosta. Você não estará pecando se você não comer a carne. Você não estará pecando. Mas aí alguém diz, não, eu acho que comer carne é pecado. E aí começa a julgar todas as pessoas que comem carne. Vocês são pecadores porque vocês comem carne. A Escritura não fala a respeito disso. Cuidado com as regras impostas por você mesmo. Não julgue pessoas baseado nisso. Não exija que irmãos se enquadrem nisso, taxando-os de não crentes, de desviados. Não deixe que o seu zelo, a sua vontade de agradar a Deus, te deixe cego. Não faça isso. Não fique cego pelo seu zelo. Mas de novo, você sempre vai agir de acordo com aquilo que está governando o seu coração. Esse foi o primeiro momento da vida de Paulo. Paulo cego, perseguidor da igreja. Mas há um segundo momento da vida de Paulo, que você olha para o texto. Paulo tem a sua visão restaurada, e agora ele é aquele que sofre por amor a Cristo. Volte aí para o texto. O texto vai mostrar de forma maravilhosa como o Senhor trouxe Saulo das trevas para a luz. E eu vou de novo no versículo 3 e 4.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após a luz brilhar na estrada, ele cai por terra, ele ouve a voz, e a voz está acusando: você está me perseguindo? A pergunta vem em tom de acusação: Saulo, por que me persegues? É isso que ele ouve. O questionamento é: por que você está fazendo isso? Por que você faz o que você faz? A resposta nós já vimos: o coração dele estava em trevas, ele não conhecia Cristo. Ele via os cristãos como pessoas que estavam apostatando da fé dos judeus, abraçando um Messias falso que tinha aparecido. Agora, a forma como isso acontece é bastante interessante, sabe por quê? Porque Saulo presenciou o martírio de Estevão. Saulo estava lá, como eu disse, as vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés, e ele consentiu na morte de Estevão. Quando todos apedrejavam aquele homem, ali estava Paulo como testemunha do que estava acontecendo. Logo, ele foi testemunha de tudo aquilo que Estevão falou, e de tudo aquilo que Estevão disse que estava vendo. E lá o que Estevão retratou ou relatou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Estevão vê o Senhor Jesus Cristo e diz àqueles homens, todos que estão ali, o que ele estava vendo. Ele estava vendo Jesus à direita do Pai, e agora, diante daquela luz que brilha diante dele, e pergunta a respeito da perseguição, qual é a resposta de Paulo? Quem és tu, Senhor? Por que Paulo está dizendo isso? Paulo viu Estevão afirmando categoricamente: Jesus está à destra de Deus no céu. E agora a luz vem: Senhor, quem é o Senhor? Veja o impacto das palavras de Estevão um tempo depois do que tinha acontecido. E então Jesus se revela àquele homem. Veja lá, versículo 5: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a resposta de Jesus aponta para um fato bastante importante: quem persegue a igreja está perseguindo o Senhor da igreja. Jesus não está dizendo: eu estou vendo você perseguir os meus discípulos. Jesus está dizendo: eu sou aquele que você está perseguindo. Eu sou aquele a quem você está se opondo. E aí Jesus, esse que responde a Paulo, dá uma ordem. Verso 6: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Jesus agora, ao encontrar Paulo no caminho de Damasco, ou Saulo no caminho de Damasco, ordena que este homem vá até uma cidade ouvir instruções. Ele tem que compreender corretamente. Aquele que instruía vai ouvir instruções. Aquele que liderava vai aprender sobre Jesus Cristo. Entra na cidade, onde vão te dizer o que convém fazer. Veja os versos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Aquele homem que pegava os homens de dentro das suas casas e os arrastava, agora está sendo conduzido, porque ele não consegue ver. Ele está sendo levado. E no verso 9: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ele está cego, e ele permanece assim por 3 dias, onde ele está jejuando.
Lembre, ele conhece a religião do Antigo Testamento. Alguma coisa está acontecendo. Ele quer uma resposta do Senhor a respeito do que está ocorrendo. Ele está buscando a Deus. Ele está buscando a Deus em oração. Ele está buscando a Deus depois que o Senhor o encontra. Depois que o Senhor muda o seu coração. Ele tem que entender o que está acontecendo. E aí então Deus ordena a Ananias que vá até Saulo. Como eu disse, o próprio Ananias nesse momento questiona, Senhor, que negócio é esse? Não dá para encarar esse homem. Esse homem é aquele que está perseguindo a sua igreja. Ele é um assassino. Veja os versos 10 e 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Veja a prontidão de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. E aí então vem o que ele deveria fazer. Então o Senhor ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu preguei sobre o eunuco algumas semanas atrás, e disse o seguinte, que na providência de Deus, Deus mandou Filipe até uma estrada vazia, porque lá havia alguém que deveria ouvir de Cristo. E aqui está um homem dentro de uma casa e ninguém sabe onde ele está, mas Deus em sua providência está mandando Ananias exatamente onde ele está, porque ele precisa ouvir a palavra do Senhor. Deus é um Deus de providência, e Deus corrige então o entendimento de Ananias, quando ele diz, veja a sequência do versículo. Deus diz: Paulo está orando, verso 12, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus corrige a visão de Isaías. Isaías, o que você vê como um perseguidor da igreja, eu vejo como um instrumento na minha mão para levar o meu nome aos gentios. Ananias, você não vê como eu vejo. Então me obedeça, Ananias. Eu estou mandando. Vá até lá, porque ele é um instrumento bendito nas minhas mãos, ainda que Ananias esteja duvidando da conversão de Paulo. Vai lá que ele está orando. Senhor, não, nós não estamos falando da mesma pessoa. Você está falando de um Saulo que está orando, eu estou falando de um Saulo que persegue a igreja. Vai, Ananias, vai, ele é um instrumento para mim. E aí então Ananias obedece. Veja o verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias prega para Paulo. Talvez você esteja estranhando: pastor, toda hora fica trocando Paulo e Saulo. Há um problema de muitos cristãos achando que Paulo teve o seu nome mudado, e isso não é verdade. Eu já ouvi um sermão onde alguém disse que caiu por terra Saulo, perseguidor da igreja, levantou-se Paulo, o pregador do evangelho, mas quem prega o evangelho primeiramente é Saulo. Veja o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia a igreja. E você vai ver Saulo aparecer até a primeira viagem missionária, quando o Espírito Santo manda separar Barnabé e Saulo. E só depois no versículo seguinte que vai começar a ser mencionado Paulo, Paulo. E por que isso acontece? Porque Saulo é um nome de origem hebraica, da mesma raiz de Saul.
Paulo é um nome grego, mas é o mesmo nome. Mudando o que tem que ser mudado, seria o mesmo que um americano chamado John viesse para o Brasil e a gente passasse a chamar ele de João. Mudando o que tem que ser mudado. Por isso eu estou alternando aqui dizendo Paulo e Saulo. Eu quero que fique bem gravado na sua cabeça isso. Trata-se do mesmo homem. Deus não mudou o nome de Saulo. Deus mudou o coração dele. Deus mudou as suas convicções. Deus mudou as suas motivações. E então Saulo ouve a pregação de Ananias. E qual é o tema? Jesus Cristo. Quem me enviou aqui foi Jesus, aquele que te apareceu lá no caminho de Damasco. Lucas não registra aqui o restante do que foi dito por Ananias, mas certamente em obediência ao Senhor, Ananias entregou toda a mensagem. E a mensagem não era crê em Jesus e sua vida vai mudar para melhor. A mensagem era você vai entender o que é sofrer por Cristo. Diferente, né, do que a gente ouve hoje. Ele vai entender isso. Ananias, vai lá e prega para ele. Então o que Ananias está anunciando é exatamente isso. Então só depois de ouvir e de entender a mensagem é que seus olhos são abertos. Veja só, no versículo 17 ainda: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e levantou-se, e foi batizado. Veja a sequência. Ele entendeu, ele está vendo, ele recebe o batismo, dentro de casa, diga-se de passagem. Meus irmãos, o que você percebe aqui, é que ao entender, ao compreender agora quem é aquele que ele perguntou, quem és tu, Senhor, é que o coração desse homem é transformado. Ele agora não está mais cego, ele agora está vendo, ele agora sabe quem é aquele que lhe apareceu no caminho de Damasco. E quando ele compreende quem é Jesus, é que ele então recebe o batismo. Lembra do eunuco? O eunuco vem, não sabe de quem Isaías está falando. Sobe aqui, Felipe, ele está falando de quem? Olha, ele está falando de Jesus. Felipe anuncia Jesus. Eunuco para, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? É lícito, se crês de todo o coração. E aí vem a confissão do eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Batismo. Por que Paulo está sendo batizado? Porque agora ele entendeu que aquele que ele entendia ser um Messias falso é de fato o Messias prometido. Ele está apto a se tornar agora um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora você quer ver algo bastante interessante aqui? Quantos foram os dias que ele ficou cego? 3 dias. Por que ele não ficou 4, 5, 6, 7, 8? Por que 3 dias Deus o deixou cego? Porque Jesus morreu e ressuscitou nesse período. A simbologia aqui é que Paulo morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava em trevas e que ficou em profunda escuridão durante os 3 dias, estava agora vendo novamente. Paulo vai dizer isso, que nós morremos e nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a experiência dele. Ele passou exatamente por isso, e agora o perseguidor da igreja passaria a ser perseguido por causa do nome de Cristo. Pense então numa mudança radical. Você crê que pessoas mudam? Você acha que há possibilidade de uma pessoa terrível mudar completamente? Olhe para Paulo, perseguidor da igreja, agora inserido no corpo de Cristo.
Se tivesse alguém improvável aos nossos olhos naquele tempo, seria Saulo. Vamos escolher aqui, para quem que vocês querem pregar? Ninguém escolheria para Saulo. Saulo dá medo, Saulo é inimigo, Saulo persegue a igreja. Meus irmãos, somente Jesus Cristo pode fazer cegos enxergarem. Foi isso que ele fez com Paulo. Somente Jesus Cristo, por meio do seu evangelho, pode transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Somente Jesus Cristo. Essa é a convicção de Paulo ao escrever Romanos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Essa é a convicção de Paulo quando ele escreve a Timóteo, porque a palavra de Deus é inspirada. Toda a escritura é inspirada pelo Espírito de Deus e útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É Jesus Cristo e o seu evangelho que transformam radicalmente o coração do pecador. Isso não quer dizer que Jesus aparecerá às pessoas do mesmo jeito que ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Pastor, então quer dizer que a gente pode orar para Jesus aparecer para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão? Não. Poucas vezes o Senhor apareceu em sua forma gloriosa. Você pode contar nos dedos da mão. Ele apareceu na transfiguração, no seu estado glorioso. Ele apareceu no seu estado glorioso, depois de assunto aos céus, a alguns apóstolos. Ele apareceu para Estevão. Ele vai aparecer para João em Pátimos. Ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E havia uma razão. Paulo é um apóstolo nascido fora do tempo, como ele mesmo vai dizer nas suas epístolas. Quando ele fala lá em Coríntios a respeito da ressurreição, a quem Jesus tinha aparecido, ele vai dizer: apareceu para mim, como que por um nascido fora do tempo. Um dos requisitos para ser apóstolo é o chamado diretamente por Jesus Cristo, e é por isso que Paulo é apóstolo. Então não espere Jesus aparecer para o seu vizinho, não espere Jesus aparecer como no caminho de Damasco para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos ou para quem quer que seja. Ele se revela, ele continua se revelando aos espiritualmente cegos, mas ele o faz por meio da sua palavra e da pregação da sua palavra. Como, porém, crerão naquele em quem de nada ouviram? Não é, como é que eles vão crer se Jesus não aparecer para eles? Como crerão naquele de que nada ouviram? E que como ouvirão se não há quem pregue a palavra? Esse é um trabalho seu e meu. A experiência de Saulo foi dele, e ela está sendo descrita no texto, e não criando aqui um paradigma para que toda a conversão vai acontecer dessa forma. Nós sabemos que não é assim. Deus salva por meio da loucura do evangelho. Sabe quem disse isso? Saulo. Aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Saulo, o homem que viu a Jesus e que poderia ter transformado isso numa experiência para toda a igreja, do mesmo jeito que Jesus apareceu para mim, aparecerá para vocês. Não, pela loucura da pregação. Pregue a palavra, é responsabilidade sua, e a igreja está se expandindo exatamente pela pregação da palavra, porque na palavra nós podemos enxergar Cristo da forma como Ele está revelado. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem ver muitas coisas, esquecemos da experiência de Tomé. Esquecemos da experiência de Tomé. Quando nós contamos experiências, nós queremos aquelas boas, né? Lembre-se da experiência de Tomé. Jesus ressuscitou, duvido. Eu só vou crer se eu colocar minha mão ali na ferida. E aí passa um tempo, então
Os discípulos estão lá. Quem aparece? Jesus. E Jesus então olha e diz: Tomé, eu estou aqui. Põe aqui a sua mão. Ele não coloca, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele nem chegou a botar a mão. O que Jesus disse para ele? Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Crer na loucura da pregação. É assim que Jesus se revela hoje. É assim que o Senhor salva os que são seus, porque é a palavra de Deus que ilumina os olhos. Está lá no Salmo de número 19. E é preciso que o pecador compreenda essa mensagem, daí então Deus ter enviado o seu Espírito Santo. A conversão, meus irmãos, é uma iniciativa do Senhor. Como eu disse, Paulo não estava procurando a Cristo, muito pelo contrário. Paulo queria acabar com a igreja. Cristo foi até ele no caminho de Damasco e mudou o seu coração. Cristo transformou aquele coração. Você não tem ninguém aqui perguntando se ele quer aceitar Jesus. Cristo transformou o seu coração. Não duvide do poder do Evangelho para transformar a vida de pecadores. Não duvide. Às vezes nós descremos muito dessa palavra. Talvez não tanto para a salvação, mas para a mudança das nossas vidas. Eu costumo dizer que a suficiência da Escritura, tão enfatizada no púlpito, ela é negada muitas vezes nos gabinetes pastorais, onde os crentes estão com um problema, e ao invés de anunciar o Evangelho e discipular os crentes, nós os mandamos para as terapias, porque só o Evangelho não é poderoso para isso. Creia no poder do Evangelho. Ananias titubeou quando ele ouviu Deus mandar pregar para Paulo. Não faça isso, não escolha pessoas a quem pregar, não escolha. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com a pregação do Evangelho. Então sabe aquela pessoa que você olha e fala: fulano nunca se converteria? Há uma dessas no púlpito hoje. Não duvide da pregação do Evangelho. Infelizmente nós temos a tendência de achar, como eu disse na introdução, que há pessoas mais inclinadas para o Evangelho, pessoas menos inclinadas para o Evangelho. Não, há pecadores de todos os tipos, uns que pecam mais, outros que pecam menos, mas todos eles têm algo em comum: eles não querem a Cristo. Desde aquele que fala umas mentirinhas de vez em quando, até aquele que é assassino e dono de boca de fumo. Os pecados são diferentes. A semelhança, nenhum dos dois quer Cristo. Mas Deus pode salvá-los pela loucura da pregação. Irão entender o Evangelho todos aqueles que o Senhor quiser que entendam, todos aqueles a quem o Senhor quiser se revelar. Foi Jesus que disse isso. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, o Filho vivifica a quem Ele quer. Pregue, pregue, não desanime de pregar. E lembre de algo interessante aqui também desse texto. Deus responde orações. Você vê a providência de Deus de forma fantástica aqui. Paulo está orando e Deus está dando uma visão a Paulo. Com isso eu não estou dizendo que você vai ter visão, frisando bem aqui, mas para Paulo Deus deu uma visão. Virá um homem aqui chamado Ananias e vai fazer isso, isso, isso. Quando ele chega para Ananias, Paulo está lá orando e ele viu você entrar, então vá, ore e creia que Deus responde orações. Paulo está buscando respostas, Deus envia suas respostas. Deus envia um homem que vai lhe explicar. E só para frisar que a ênfase aqui não está na visão, mas em alguém que foi lá pela providência de Deus. Por que Deus na visão já não explicou tudo para Paulo? Não seria mais fácil? Não. Deus quer que nós preguemos o Evangelho. Vá e pregue. A crença em Cristo, mais uma lição,
não melhora a sua vida, pelo menos não a olhos humanos, pelo menos não naquilo que nós achamos que é o melhor. Crê em Jesus Cristo e você vai ser mais feliz. Crê em Jesus Cristo e seus problemas vão acabar. Crê em Jesus Cristo e vai acabar os conflitos. Qual foi a mensagem? Eu vou mostrar a ele o quanto importa a sofrer por causa do Evangelho. Será que Paulo se satisfez com isso? Filipenses, texto que nós lemos na liturgia, capítulo 1, veja lá. Quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, que alguns chamam de a carta da alegria, ele estava preso. E então, no capítulo 1, no verso de número 27, ele diz assim para aqueles irmãos: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Foi essa mensagem que Paulo ouviu. Eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer por Cristo. E agora, quando ele escreve aos Filipenses, foi concedida a vocês também a graça de sofrer por causa de Cristo. Você tem a verdadeira vida se você morreu e se você ressuscitou com Jesus Cristo. Meus irmãos, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema certa vez famoso sobre problemas, e ele fala dos problemas na seguinte perspectiva: no meio de um caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e não é que havia uma pedra no caminho de Paulo. Quem estava no caminho de Paulo era a rocha eterna. Essa era a pedra no caminho de Saulo. Mas não era um problema, era bênção, era salvação. Bendita pedra no caminho de Paulo. Aquele que perseguia os que eram do caminho foi encontrado por aquele que é o caminho no caminho do Damasco, e teve o seu caminho mudado para sempre. Essa é uma mudança radical. Creia que pessoas mudam. Saulo estava cego em suas convicções erradas, e isso o levou a ser um dos grandes perseguidores da igreja. Saulo teve sua visão restaurada por compreender quem é Jesus Cristo, e se torna um grande pregador e sofre pelo Evangelho. De perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido por amor a Cristo. E é Jesus, por meio do seu Evangelho, que faz isso, que transforma vidas. E é por isso que o próprio Paulo afirma que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Se você já foi transformado por Cristo, tenha satisfação nele, tenha plena satisfação nele. Conheça-o cada dia mais por meio da palavra. Leia a sua Bíblia. Leia. Conheça a sua Bíblia. Seja também uma testemunha fiel, a fim de ser usado pelo Senhor como um instrumento que leva a luz de Cristo a cegos espirituais, para que você possa também ver vidas radicalmente transformadas pelo nosso Redentor. E nunca escolha o seu público. Pregue para todos, porque o Evangelho é para todos. Ele não depende da pessoa ter o coração mais ou menos inclinado para Cristo, como eu disse, porque nenhum coração está inclinado para Cristo. Ele não depende de alguém ser de uma boa família ou de não ter família. Ele não depende de alguém ter boa índole ou má índole, até porque só existe pecador nessa história de índole. Pregue para todos, crendo que este é o poder de Deus para a salvação de todo que crê.
Deus nos abençoe e nos ajude.